estamos começando mais um Sintonia Fina e hoje nós temos aqui um assunto muito interessante, moda e consumo consciente. Para falar desse assunto, estamos aqui com a Silmara Helena e com a Nayara Carvalho, que é designer de modas e vai falar um pouco mais sobre esse assunto aqui com a gente. Para abrir o bate-papo, queria já falar de um dado que eu vi aqui numa pesquisa, que é da ThreadUp, um relatório anual que eles têm, pegando o comércio de roupas usadas, especificamente de roupa usada, que até 2022 os Estados Unidos vão comercializar 41 bilhões de dólares, o equivalente a 140 bilhões de reais só com roupa usada. E aí, por que a gente já abre falando de roupa usada? Porque é justamente a questão do consumo consciente, que muita gente acha que estar na moda, estar bem vestido, é estar com a roupa nova. Muitas vezes ali você tem uma roupa usada que está num brechó, e a Nayara entende muito bem disso, porque toca um brechó, não é isso, Nayara? Sim, inclusive isso que você falou, né? Eu tenho até uma vivência que no meu brechó eu faço garimpos também durante minhas viagens, né? E eu garimpei algumas roupas no Chile, e aí eu perguntei de onde vinham aquelas roupas, e eram roupas dos Estados Unidos. Eles importavam container de roupa usada dos Estados Unidos para vender no Chile, né? Lá é uma cultura totalmente diferente. Aqui já não. Aqui no Brasil é roupa do Brasil mesmo, que a gente doa às vezes para ONGs, e isso é revendido, né? E também essa coisa do estilo é muito mais ligado à personalidade, né? À autoaceitação, autoentendimento, do que necessariamente a tendência, né? Mas é importante nessa linha que você falou dos Estados Unidos, Josi, a gente pensar o seguinte: aqui no Brasil também vem crescendo essa questão do brechó. O Sebrae, por exemplo, tem um dado que apresenta o seguinte: de 2013 a 2015, o número de brechós cresceu 23% no Brasil, nesses 2 anos, né, nesse período. Eu até, organizando feira, né, organizo a Garimpagem, que é uma feira de brechós que acontece em Mogi. Mogi das Cruzes, eu notei que a primeira edição a gente teve um pouco de dificuldade de selecionar brechó, porque tinham poucos até assim, e nesse 1 ano de evento a gente percebeu que hoje a gente tem uma lista de mais de 40 brechós legais, mesmo com conceito de moda em Mogi. E quando eu falo brechó é quem geralmente faz uma seleção das peças para poder revender. Não quem recebe de doação e já revende, né? Geralmente a gente chama de bazar ou de pechincha, né? E nessa feira a gente seleciona brechós, que já é uma moda mais selecionada, tem um pouco mais de estilo. E o primeiro brechó, aí uma curiosidade, a Nayara deve saber disso, mas surgiu no século XIX, no Rio de Janeiro. E na verdade ele teve esse nome porque o comerciante português que tinha o brechó chamava Belchior. Não sei de onde o povo tirou Belchior, acho que virou brechó. E essa acho que a pessoa não conseguia falar CH, né? Isso, exatamente. Então o primeiro brechó então surgiu no Rio de Janeiro no século XIX. E essa fonte é do UAS, né, de 2014, o dicionário traz essa informação. Interessante porque cada vez mais, e aí o brechó, ele começou realmente a ser uma alternativa, né, na era de consumo consciente e dentro de um conceito maior que é o de moda sustentável. Sim, inclusive quando eu fiz a faculdade, né, a gente sempre buscava estudar formas de consumo consciente, consumo sustentável, e é muito caro você consumir marcas que realmente têm essa preocupação, porque é uma preocupação desde o plantio do algodão, exatamente, da colheita, da forma como é feito o tecido, a coloração, é desde do comecinho até o final, a parte da mão de obra também, né? Isso é verdade. Aqui fala mesmo que a moda sustentável como conceito, o Sebrae também tem uma página, ela envolve o meio ambiente, a sociedade e o incentivo ao consumo consciente. Então, na verdade, analisa o processo da produção do tecido, né? Desde o algodão orgânico, a redução do uso de pesticidas, né? Porque uma roupa na China usa uma quantidade enorme por conta do algodão, né? Usa uma quantidade enorme de agrotóxicos, né? Então, a redução do desperdício também envolve o uso racional de água, de energia, quer dizer, então o conceito de moda sustentável, ele é mais amplo, mas o brechó, dentro dessa cadeia produtiva consciente, ele tem um papel fundamental, hoje vem ampliando essa importância.
Porque Até em relação a isso, eu gostaria de acrescentar que é um conceito também do fast fashion, né? Que é a moda rápida. Então, quando você fala em brechó, você está pensando até em roupas, em visuais atemporais. Né? A gente vinha conversando a respeito disso, né? Porque aquilo que a pessoa vê na vitrine, quer saber de uma tendência. Ela vai na internet pesquisar, na revista, ou vai no shopping ver a vitrine para ver o que é. O brechó não, é uma questão conceitual também. Você que tem que saber o que fica legal em você, o que você gosta, as cores, as modelagens que ficam legais em você. E dificilmente, né? Não falo nunca, mas dificilmente vai ser a mesma roupa que a blogueira está usando, ou que está na revista, ou que está na vitrine do shopping. E às vezes o biotipo mesmo da pessoa, que cabe bem numa pessoa, não fica legal na outra. Sim. Porque tem muita gente que acha que a moda é aquilo que está na passarela, mas assim, as modelos, as top models que são destacadas para apresentar aquelas roupas, elas passam por um sacrifício tremendo para ficarem com aquele corpo que a roupa, até tem gente que fala que são mulheres cabides, né? Isso, então é só tipo assim, de a roupa tem um bom caimento, não necessariamente é a roupa que vai estar bem no biotipo da brasileira. Da passarela, na verdade, quem fica ali em volta assistindo muitas vezes tira aquilo de inspiração e traz para o comercial, né? Na passarela é algo mais artístico, né? E depois vira algo mais comercial. O que a fast fashion faz? Ela pega aquilo que está fazendo sucesso nas passarelas e ela coloca com tecidos mais baratos, né, que são feitos muitas vezes à base de trabalho escravo e colocam em valores acessíveis em grandes marcas aí, em redes. A pessoa vai lá e consome. Dali a pouco tempo já mudou todo o conceito e a pessoa fala assim, não, eu já estou antiquado. Já acha que tem que comprar troca o guarda-roupa inteiro, entendeu? Então, assim, tudo isso faz parte de uma cadeia que você também está sendo um componente muito importante nisso. Porque consome. Agora, o que eu ia... Você falou do fast fashion, que é o mesmo conceito do fast food, quer dizer, dessa coisa desse consumismo desenfreado, assim como de comida, de roupa, esse consumismo desenfreado. Mas essa mudança, é uma questão histórica, né? Porque quando a gente vai pesquisar a questão da moda, por que as pessoas mudavam constantemente as roupas? Porque os nobres não queriam se parecer com os burgueses. Os burgueses, na época da França, né? Não é isso? Mas nessa linha, não é, Nayara? O meu TCC ele foi com base nisso, né? A questão que movimentou todo o meu TCC na faculdade foi por que a moda segue tendência. Isso, exatamente. Aí eu fui pesquisar, assim, resumidamente, né? Antigamente a roupa era mais próximo da arte, né? Era uma coisa muito exclusiva, feita exatamente para aquela pessoa, tal. E os camponeses ficavam tentando copiar o tempo inteiro. Aí quando conseguia, a nobreza mudava a cor, mudava o tecido, importava. Claro, né? para ficar diferente. Depois veio o prêt-à-porter, que é um fast fashion, né? Lá no comecinho, que eram lojas com várias roupas iguais, onde todo mundo podia ir lá e consumir. Que é um pouco do que a gente vê hoje na versão moderna. Hoje está um pouquinho mais acelerado, porque veio depois a Revolução Industrial. E aí, numa sociedade capitalista, eles querem criar demanda o tempo inteiro. Como que cria demanda? Fazendo você acreditar que o que você está usando hoje já não é mais legal. Que tem outra coisa muito mais legal que você precisa consumir. Você passa a ter uma necessidade daquilo, né? E aí eles criam uma ansiedade nas pessoas para elas falarem, não estou me sentindo mais bem com isso, porque né, tem outra coisa que vai me fazer sentir melhor. E aí vai lá na loja e consome tudo. E muitas vezes a gente consome roupas que não ficam bem na gente. Só porque tá na moda. Tá na moda, a gente quer se inserir num meio social, a gente quer, enfim, ser aceito, né? Tudo isso. Eu acho que quando a gente pensa em moda consciente, a gente tira da moda... porque quando a gente pensa em moda, é natural a gente pensar em glamour, né? Em estilo, em passarela, né? Em modelos bonitas, tal. Mas a gente sabe que a indústria têxtil, a indústria da moda é uma indústria cruel muitas vezes, porque além de ser no mundo a segunda maior indústria poluente, né, então tem um impacto terrível no meio ambiente, tem a questão da mão de obra escrava, que é constantemente utilizada. Recentemente a gente trouxe aqui uma ativista boliviana. Verdade. A gente mencionou isso aqui no programa, de como vem gente da Bolívia, dos países sul-americanos mais pobres, de um modo geral, né? Que são colocados mesmo como mão de obra escrava para a indústria da moda aqui no Brasil. Né? E isso às vezes está mais próximo do que a gente pensa. É claro que nem sempre a gente tem condições de investigar, mas o fato da gente tomar consciência de que essa indústria ela prejudica pessoas,
Com certeza. Né? Eu acho que é um ponto de partida interessante para a gente repensar, inclusive, no custo da roupa, né, Nayara? Sim. Porque às vezes a gente acha que está comprando uma roupa barata e a gente, muito barata, e a gente não percebe que aquele barato está saindo muito caro para alguém. Exatamente, até em relação a isso, eu gostaria de recomendar aí para a nossa audiência, nossos telespectadores, o documentário The True Cost. Tá na Netflix, então é fácil, acessível, e mostra toda essa cadeia produtiva do mundo da moda. São relatos assim dramáticos, assim, muito tristes. Por exemplo, no Camboja, as mulheres que foram buscar, né, melhores condições de trabalho foram massacradas pela polícia. Uma delas falou, olha, o que a gente está exigindo é um salário mínimo de $160. Então, se você colocar um salário mínimo de $160, se for R$4, o dólar no Brasil, R$520, né? é bem menos que o salário mínimo aqui no Brasil, que a gente praticamente já acha, metade exatamente, do salário que a mínimo gente no já Brasil. sabe que o salário mínimo no Brasil É já uma não vergonha. atende todas as Verdade. necessidades básicas. Então, imagina que não é nem a metade, ou quase a metade, né, do que é praticado aqui no Brasil. Na Índia, uma mulher que tem 23 anos, tem uma filha, ela não tem condições de pagar alguém para olhar a filha dela, ela deixa junto com os pais, longe, em uma situação totalmente insalubre. Ela falou que no dia que tentaram montar um sindicato, que foram para cima, bateram nelas. Então, é uma indústria cruel. E as pessoas que ficam nessa coisa do consumismo, quase que enlouquecido mesmo, né? Sem racionalizar. Sem Por que racionalizar. precisa, né? Por que precisa tudo aquilo? Eu até comentei com a Silmara, quando a gente estava discutindo esse tema, eu falei, eu não tenho vergonha de dizer que eu visto roupa usada. Eu tenho uma amiga que me dá as roupas, quando ela fala, tô com umas roupas aqui que eu tô trocando e tal. Por exemplo, essa calça aqui, ó, muito obrigada. Essa calça a gente tem o mesmo biotipo, então a gente Eu até me aproveita orgulho. bastante. Se a pessoa elogia, eu falo assim, ai filha, eu paguei R$5. Tipo, o quê? Exatamente, então a gente precisa estar mais consciente Sim. com aquilo que a gente consome, que aliás, em relação à fast fashion, tem agora o incentivo à slow fashion, né? Sim. Para você sim. consumir menos, low seria o mais devagar, né? E consumir peças que realmente vão ficar no seu guarda-roupa por mais tempo, né? Não ficar nessa neura, né, de estar toda hora trocando o guarda-roupa, Eu né? acho que agora as pessoas estão parando para pensar sobre isso, né? Acho que antes as pessoas não tinham essa noção que é tão próximo, né? Você deu vários dados do mundo, assim. Mas que nem em São Paulo, no Bom Retiro, isso acontece frequentemente, não precisa nem ir muito longe. E é muito triste, e eu já tive contato com isso, de ver um lugar desses, e eu fiquei muito mal, chorei muito. Era uma marca que eu trabalhava para a marca, e eu fui conhecer o local de produção, e eu fiquei chocada, chamei o dono da marca, a gente conversou, e em pouco tempo eu saí, porque é isso, não dá pra gente ser conivente assim, com essas coisas, né? É igual você compra uma blusa de R$10, e aí você fala assim, pensa quanto que é esse tecido. Uma mão de obra para fazer essa roupa. É impossível ela custar R$10 para um produto final e... Com tanta gente envolvida. Com tanta gente envolvida. Então, assim, o tecido foi contrabandeado, a parte de direitos trabalhistas não foi respeitado, isso Com é certeza, óbvio, sabe? Então, se a pessoa quer pagar R$10, compre um brechó, sabe? Isso que é legal. Sim. O brechó, a pessoa consumiu a roupa, doou, e vai ser revendido geralmente por a gente encontra peças de R$1 pra cima. Eu já achei peças de 50 centavos incríveis, novíssimas. Essa aqui foi R$3, então assim, tem como consumir brechó e pagar barato sem prejudicar ninguém. Porque, inclusive, porque tem um dado que aponta que a roupa em brechó custa 80% menos que uma roupa em outro lugar. E que vem crescendo também no Brasil essa questão do uso de roupa usada. Tem um site do Instituto Buy Brasil que diz que as pessoas estão vendo o uso das roupas usadas como com outra cara e não mais de forma pejorativa. Porque eu acho que é importante a gente lembrar, o que eu me lembro quando eu lembro disso? Eu lembro daqueles bazares da Pichincha que a igreja organizava, aquelas cheiro de naftalina. Nossa, normalmente a pessoa morreu, aí foi lá e doou a roupa, sabe? Tem muito nossa, minha gente, mas hoje não. Na verdade, não, gente, existe ainda os bazares da Pichincha, mas hoje até eles já estão modernizados. Inclusive tem um estudo mostrando isso. No documentário eles também falam
que a curva do consumismo se encontra com a curva da depressão. Quanto mais você consome, Sim. menos satisfeito você fica, porque você sempre está buscando algo mais. Eu tenho umas 3 amigas que são donas de brechós, né? Que elas vão justamente em casa de mulheres que têm muito dinheiro e consomem muito. Geralmente, quando elas estão tristes, elas vão no shopping, compram horrores de roupa, assim, não usam grande parte delas. E aí elas vão na casa dessas pessoas, veem as peças que estão paradas há muito tempo, às vezes com etiqueta, assim, peças maravilhosas, e oferecem um valor pelo lote e revendem no brechó peças incríveis, assim, por 1/5 do preço do que a pessoa pagou na loja. Ou seja, gente, tem muito que mudar, nós temos muito que repensar aí dos nossos hábitos de consumo. Exatamente. Eu acho que depende de cada um de nós. A gente está falando aqui de moda, isso não é só para mulheres, é para todos nós. Aquilo que a gente faz, né? E as marcas que a gente deixa no planeta e que vem para o futuro, porque isso impacta muito. Muito. Ô Josi, deixa eu só então nessa linha e já para a gente encerrando o nosso papo, só dar um dado interessante que está também no site do Sebrae, dizendo que hoje o mercado consumidor de pessoas mais preocupadas, né, com esse, representa hoje 5% ainda do mercado, que dá mais ou menos 10 milhões de pessoas. Mas o mercado ético, esse mercado, de acordo com o dado de 2012, representa hoje de 270 a 362 milhões de reais inseridos na economia, injetados na economia no Brasil. E o custo costuma ser um pouco maior, é claro, porque a preocupação com o meio ambiente também exige mais investimentos, né? E também essa preocupação com as pessoas. É claro que a roupa não sai tão barata, mas é importante dizer que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com isso e como você já disse, a gente precisa também se preocupar com isso. Nayara, muito obrigada por sua participação, foi ótimo aqui, trouxe dados bem interessantes. E para você que acompanha a Sintonia Fina, assine nosso canal no YouTube, participe lá, se inscreva, curta a nossa página no Facebook e mande suas sugestões, seus comentários, que serão muito bem-vindos. Muito obrigada e até a próxima. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do 3º andar, quebrei a cara e me livrei do resto dela.